A paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão sempre participando juntamente comigo nas lives. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. E hoje com um tema muito bom, muito importante, eu gostaria de compartilhar com você. Quando a palavra revela o que habita na minha alma. Quando as palavras revelam o que habita na alma. E eu quero te convidar para ficar comigo aí até o final, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ellen Damares, sou psicanalista com base cristã e eu gosto muito de compartilhar com você sobre ciência e fé e hoje trazendo aqui para você uma reflexão da palavra do Senhor que se encontra em Provérbios capítulo 31, versículos 26. Eu quero acompanhar aqui, quero decorrer esse versículo juntamente com você. Aqui diz assim: antes de falarmos sobre as palavras, eu quero convidar você para aquietar um pouco o seu coração. Aquietar um pouco o seu coração e nós iremos ler a palavra aqui comigo, mas aqui é um momento para você refletir, para você parar um pouquinho, para tudo que você esteja fazendo nesse momento, se assim for possível, e me acompanhe aqui nesse versículo que diz assim, em Provérbios 31, verso 26. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Então, nós vamos falar sobre o que as palavras revelam, como está a minha alma, como que isso pode acontecer. Sim, as palavras, elas revelam o que está dentro de nós. Elas revelam para nós, através das nossas palavras, nós entendemos muito o que está aqui dentro, o que está guardado, reprimido, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui, essa mulher, a mulher virtuosa da palavra do Senhor, como ela descreve falando sobre abre a sua boca com sabedoria. E nós entendermos que aquietar o nosso coração é muito importante. Então eu quero te convidar nesse momento, aquieta um pouquinho o teu coração e presta atenção no que Deus tem para falar com você, tá? Nós vamos entender aqui que nem toda palavra ela nasce da nossa boca, ela nasce do nosso coração, muitas vezes inquietos. Então, nem toda palavra nasce da nossa boca, mas ela nasce do nosso coração inquieto. Provérbios 31, ele não descreve uma perfeição, ele descreve uma maturidade. Essa mulher de Provérbios 31, ela revela qualidade no que diz, ela revela sabedoria, e sabedoria não é um conhecimento somente acumulado, mas é um discernimento no viver. Então essa mulher virtuosa, ela não tem só conhecimento ali guardado, acumulado, mas ela transmite isso, ela traz um discernimento nas suas atitudes, ela age com discernimento, ela age com sabedoria, e tudo isso faz com que ela demonstre essa virtude, demonstre essa sabedoria dessa mulher. E nós vemos aqui que não quer somente focar na mulher, mas também todo ser humano, todo homem, mulher que deseja agir com sabedoria, entender o que as suas palavras têm revelado sobre si, é muito importante. Essa mulher aqui, ela nos mostra que falar bem não começa na língua, mas começa no nosso interior. Começa dentro de nós, porque o que acontece? Na psicanálise, nós entendemos que aquilo que está guardado dentro de nós, tudo aquilo que está reprimido dentro de nós, tudo aquilo que nos faz agir, que nos faz, falar, conforme as nossas falas, conforme nossa maneira de pensar, tudo isso revela o que está dentro de nós.
Então, na psicanálise, nós entendemos isso, que a fala, ela precisa ser livre, ela precisa ser falada, ela precisa ser analisada, porque não é só falar, mas como falar, como agir, como trabalhar, como entender o que está dentro de mim. E aqui nós vemos uma mulher que ela é segura, sabe, que nós vemos na palavra do Senhor que a palavra é como se fosse um espelho da alma. Olha como diz a palavra, que a boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, as palavras, elas vão revelar as nossas feridas. As palavras, elas vão revelar os nossos medos. As palavras, elas vão revelar nossa fé. Então, as palavras, ela revela o que está na minha alma. E é por isso que quando o nosso coração está cansado, as palavras, elas saem pesadas. Quando o nosso coração está ferido, ela sai na defensiva. Qualquer coisa você fala na defensiva, tentando se defender, tentando demonstrar uma defesa. Então, quando o nosso coração está ferido, nós vamos estar com a nossa fala mais defensiva. E quando o nosso coração está cansado, nós vamos ter uma fala mais pesada. Sabe, aquela fala mais pesada, aquela fala mais... Vamos colocar, no casamento, quando nós falamos, quando o nosso coração está ferido ou cansado, no casamento, o que nós fazemos? Nós falamos com aspidez, nós falamos com mais agressividade naquela fala, nós trazemos aquela fala com mais, sabe, aquela fala mais ignorante um pouco, aquela fala um pouco mais áspida, mas assim, o falar revela o que está dentro de mim, revela o que está na minha alma. Então aqui nós vemos uma mulher que ela entende como falar. Ela sabe que mesmo que ela sabe o momento certo de falar, ela traz a sua fala com bondade. Então, olha como diz, ela abre a sua boca com sabedoria. Então, essa mulher, ela consegue dominar as suas emoções, porque não é que ela não teve problema, não tem problemas. Não é que ela não sabe, ela não tem uma dificuldade. Ela até pode ter, mas essa mulher, ela traz aqui nos mostra que essa mulher, ela traz para a sua vida uma gerência melhor das suas emoções. Ela aprende melhor a lidar com os seus conflitos interiores, com os seus momentos internos. E é isso que nós precisamos entender, que quando o nosso coração está aflito, cansado, pesado, isso vai refletir nas minhas falas, isso vai refletir no meu comportamento. E hoje, focado na fala, nós não vamos falar com aquela brandeza, nós não vamos falar com aquela sensibilidade, mas nós vamos falar com mais, sabe, ignorância. Vamos lá, na maternidade, quando nós estamos cansadas, quando nós estamos bem irritadas, como que nós costumamos falar? Vamos analisar o seu comportamento aí nesse momento. Quando nós estamos assim, cansadas, estressadas, né? Estamos afadigadas por causa, né, das crianças, das correrias do dia a dia. O que nós fazemos? Eu sou mãe de 5 filhos e nem todos os momentos eu estou bem. Mas eu preciso aprender a administrar, sabe? Aprender a administrar as minhas emoções. Eu não posso deixar que as minhas emoções, elas venham ser transbordadas, elas venham agir de qualquer maneira. Eu não posso deixar isso acontecer, porque senão eu vou ferir os meus filhos, eu vou ferir a minha família, eu vou ferir quem está ao meu redor, eu vou ferir o meu casamento. Então eu preciso olhar para a minha fala e entender o que está acontecendo comigo. O que é que está acontecendo comigo no meu interior que está trazendo uma fala mais severa, que está trazendo palavras pesadas, que está trazendo palavras, está mostrando, refletindo o meu interior.
Eu preciso trazer isso com mais clareza, entender o que está acontecendo comigo. Eu não estou bem. Quando é que eu entendo que eu não estou bem? É quando eu percebo que essas minhas falas, as palavras que saem de dentro de mim, elas não saem somente dos meus lábios, mas elas saem do meu coração. E isso vai revelar se eu estou com a minha alma ferida, se eu estou angustiada, se eu estou com medo, se eu estou com falta de fé ou se eu tenho fé. Então essas palavras, elas vão transmitir, elas vão espelhar o que está acontecendo no meu interior. E é isso que eu quero trazer para você nesse momento. É você entender como é que você está. Há silêncios que produz fruto de paz. Há silêncios que são frutos de medo. Então isso é muito sério. E isso é muito importante que nós venhamos entender. Que tem silêncio que são frutos de paz. Mas tem silêncio que são frutos de medo. E nós entendemos que a palavra não nos chama para calar sentimentos, nossos sentimentos. Mas nós precisamos ordená-las diante de Deus. Entender o que está acontecendo comigo. Entender que em que momento eu não estou bem. Sabe, se eu estou percebendo aquela fala mais áspera, mais, sabe, que é com os meus sentimentos desorganizados, eu preciso identificar o que está acontecendo comigo. Eu preciso identificar tudo isso e saber o que realmente está acontecendo. Então nós vemos que a fala sábia, ela nasce de um coração que encontra paz no Senhor. A fala com sabedoria, quando ela nasce de um coração que tem essa sensibilidade de buscar em Deus essa paz. Então nós precisamos entender isso, que se eu não estou bem, se eu estou entendendo que as minhas falas, o meu comportamento, as minhas atitudes, elas estão desorganizados. Eu estou percebendo que as falas, as palavras que está saindo dos meus lábios são palavras duras, palavras, né? O que eu posso entender? Eu preciso entender que eu preciso buscar um descanso da parte do Senhor. Normalmente, quando eu me sinto cansada, quando eu me sinto um pouco estressada, quando eu me sinto um pouco afadigada, o que acontece? Não é errado eu sentir tudo isso. Por quê? Porque eu sou ser humano. Não é errado eu entender que eu também preciso de uma pausa para ouvir o que está acontecendo com a minha alma. Entender o que está acontecendo comigo. Então, quando eu me percebo nesse momento, quando eu entendo isso, o que eu faço? Busco no Senhor essa paz. Eu oro, eu falo com Deus, eu busco no Senhor, sabe? Eu clamo ao Senhor, eu descanso, eu busco esse descanso nele. Por quê? Porque às vezes a nossa mente está confusa, às vezes o nosso coração está confuso. E nós vemos que quando nós estamos em silêncio, e não é um silêncio saudável, é um silêncio perigoso, porque às vezes nós nos calamos e pensamos, eu prefiro ficar quieta, porque se eu ficar quieta, vou evitar muita confusão, vou evitar muita coisa, então é preciso, medo de causar algo maior, você fica calado. Só que esse calar te machuca. Esse calar, esse silêncio é um silêncio do medo, é um silêncio que não vai te trazer benefícios, somente te trazer dores. Isso somente está revelando que você está carregando uma dor interna e que você precisa curar essas feridas. Então nós vemos que quando nós não estamos bem, nós precisamos buscar esse descanso no Senhor. Essa mulher aqui, ela abre a sua boca com sabedoria. Ela entende que as suas demandas, o seu dia a dia, o seu casamento, a sua família precisa ter essa paz. Ela precisa da sabedoria de Deus. Porque ter inteligência não é
ter inteligência é uma coisa, mas quando você busca sabedoria, você busca discernimento, como agir. Então, pensa comigo. Muitas vezes nós temos inteligência, bastante conhecimento, nós aprendemos muita coisa, só que eu não ajo com sabedoria. Então, o que eu preciso? Ter inteligência, ter conhecimento, porém, buscar de Deus a sabedoria. Porque a sabedoria, ela vai me auxiliar no momento certo de agir. E é isso que essa mulher virtuosa nos traz. É isso que ela nos ensina, que eu preciso do Senhor para agir com sabedoria. Por quê? No momento em que eu agir com sabedoria, eu vou agir com discernimento, eu vou agir com interesse do coração, eu vou agir com paz, eu vou entender que as minhas emoções, elas não podem me dominar. Eu vou entender que eu preciso ter paz, eu preciso usar o silêncio. Muitas vezes o silêncio é bom, mas o silêncio certo, o silêncio saudável, é um silêncio que você está em paz, que você traz paz para o seu coração. Agora, aquele silêncio que é fruto do medo, medo de acontecer uma briga, medo de acontecer algo pior, ou medo de dar errado, esse silêncio vai acabar com você. Esse silêncio vai acabar com você. Por isso que é importante discernir. E é isso que essa mulher nos traz aqui, que ela abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência, sabe, está na sua língua. Então, mesmo que ela passe por confronto, ela passe por dificuldade, ela passe por problema, ela busca em Deus sabedoria, tanto que seus filhos a louvam, tanto que seu esposo a louva. E aqui diz assim, olha: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher ou o homem que teme ao Senhor, essa sim será louvada, será louvado. Por que isso? Porque quando nós buscamos de Deus a sabedoria, nós sabemos agir no momento certo. Nós não atropelamos as coisas, nós não falamos de qualquer maneira, nós não agimos de qualquer forma ou de qualquer jeito. Nós vamos pedir de Deus mais graça, mais sabedoria, mais entendimento. Nós buscamos do Senhor, e é bem claro, a palavra vai nos dizer que quem não tem sabedoria, busque do Senhor, busque de Deus. Por quê? Porque essa sabedoria vai te ajudar a ter discernimento. Sabe aquele momento em que você está cansada, irritada? Às vezes o maridão deixou a toalha em cima da cama, ou o filho deixou a meia espalhada pela casa, e você então entende que você limpou a casa, deixou a casa toda arrumadinha, toda ajeitadinha, e aí você olha e fala: e aí, como que eu vou agir? Eu vou me estressar e sair gritando pela casa, porque é assim. Por que nós agimos muitas vezes dessa maneira? Porque nós estamos muitas vezes repetindo padrões, repetindo coisas que nós aprendemos na infância. Então, o que isso nos acontece? Porque nós estamos repetindo, nós gritamos, nós agimos explosiva, ou então nós estamos guardando muita coisa dentro de nós. São muita coisa guardada. Então, quando eu não aguento mais, quando eu não trato isso, eu não trabalho isso, o que isso vai acontecer? Isso vai ficar de uma maneira insuportável, e o corpo começa a falar. O nosso corpo começa a falar. Então nós começamos a identificar que as palavras, meu comportamento, eu estou precisando entender o que está acontecendo. E esse silêncio, então, não é certo. Então, o silêncio correto, o silêncio saudável, é o silêncio que tem fruto de paz. Mas o silêncio que é fruto de medo, que nos, que faz a gente calar e reprimir, guardar, não vou contar, vou ficar quieta. Às vezes você está lá carregando alguma intriga, às vezes alguma situação, e você vai guardando. Isso não é bom. Dá uma paradinha para você se olhar nesse momento. Eu quero te convidar para olhar para você.
E em que momento que você está percebendo que você não está mais suportando? Esse momento é um momento para você parar. Sabe, imagine comigo aquela gaveta lá do guarda-roupa que está cheia, bagunçada, e você fica pensando, olha, eu preciso arrumar aquela gaveta. E você nunca para arrumar a gaveta. Só que chega um momento que a gaveta começa a fazer o quê? Sair para fora. Sair meia, sair as roupas, sair tudo para fora. E aí você fala, ei, eu preciso parar e organizar essa gaveta. Assim é a nossa alma. Assim é a nossa mente. Nós precisamos dar uma pausa. Ouvir o que está acontecendo conosco. Ouvir o que está acontecendo na nossa vida, no nosso interior. O que é que está acontecendo comigo? Que eu estou assim, que eu estou agindo dessa maneira. Tá vendo? Que conforme você vai se olhando, se analisando, você começa a perceber o seu comportamento. Muitas vezes eu estou nos momentos de terapia e então nas sessões, às vezes eu percebo pessoas que chegam barulhentas por dentro. Barulhentas por dentro, sabe? E então quando nós chegamos nesse momento, eu digo assim, olha, vamos dar uma pausa agora? Dá uma paradinha agora, vamos olhar para você. O que está acontecendo com você? Então, gente, olhar para dentro de você não é pecado, é maturidade. Se olhar, entender as suas palavras, o seu comportamento, as suas falas, é maturidade emocional. É olhar e entender que você está precisando, está necessitando de se olhar, de parar. E eu vejo que a sabedoria, ela não é um silêncio forçado. Ela é um silêncio com paz. Sabe quando você fala, olha, é melhor eu ficar quietinha? Mas esse quietinha é paz? É silêncio? Com paz ou um fruto de medo? É isso que eu preciso analisar. Então nós vamos ver que é interessante, é muito importante entender que essa mulher aqui, virtuosa, ela é uma mulher que ela entendeu que ela precisa buscar do Senhor discernimento, sabedoria, para ela saber agir no momento certo, para ela saber agir no momento certo. E é isso que nós fazemos. Olha, bondade não é dizer tudo o que nós pensamos. Bondade é escolher palavras que não ferem. Então, essa mulher aqui, ela abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua, a bondade. Então, o que acontece? Ela tem sabedoria no falar. Ela fala, mas ela não fere ninguém. Ela fala, ela é firme, mas ela não fere. Ela é firme nas suas palavras. Ela fala com sabedoria. Ela não machuca ninguém. Ela não fere ninguém com suas palavras. Ela fala com sabedoria. Abre a sua boca com sabedoria. E nós vemos aqui então que a instrução da bondade, ela educa a nossa língua e também educa o nosso coração. Então, a sabedoria, a instrução da palavra de Deus, o conhecimento, ele instrui, ele nos ensina, né, como agir, mas a sabedoria nos instrui, nos faz ter esse discernimento, aonde eu aplico, como eu falo isso. Será que isso vai edificar? Será que isso vai trazer vida? Então eu faço essas perguntas para mim. E então eu não firo ninguém. Eu não vou trazer ferimento para a alma de ninguém. Eu vou simplesmente trazer o reflexo do caráter. Eu vou refletir o caráter de Cristo em mim. Então percebe que sabedoria, nós precisamos ter conhecimento, ter inteligência e sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria, ela vai trazer esse discernimento para mim. E a Bíblia nos ensina que se eu não tenho sabedoria, se eu identifiquei que está faltando sabedoria, eu vou pedir ao Senhor.
porque Ele tem para me dar. Como Ele diz na tua palavra, quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá liberalmente. Então Ele tem para dar. E aí eu quero fazer umas perguntas para você refletir nesse momento. O que minhas palavras têm revelado sobre o meu interior? O que as suas palavras está revelando sobre o seu interior? As minhas palavras, elas têm sido abrigo ou peso para quem me ouve? As suas palavras, as minhas palavras, elas têm sido abrigo ou um peso para aqueles que me ouvem? Tenho falado mais a partir da pressa ou da presença de Deus? Será que eu estou agindo com a pressa? Ou será que eu estou trazendo um falar mais da presença do Senhor? Da presença de Deus? Com aquilo que o Senhor nos ensina? Será que eu estou refletindo o caráter de Cristo através das minhas falas? Será que o meu comportamento está refletindo isso? E muitas vezes eu faço essas perguntas para mim mesma e eu busco olhar para dentro, porque nós refletimos muito, não é o que os outros lá fora dizem, mas o que o meu lar, o que o meu esposo, o que os meus filhos falam de mim, o que eles dizem de mim. Porque aqui essa mulher me ensina que os seus filhos a louvam muito. Olha como que é maravilhoso, olha. Levantam-se seus filhos e chamam-na. Eles falam para ela que ela é bem-aventurada. E também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas procedem virtuosamente, porém tu, de todas, é mais excelente. Gente, imagine aí o maridão falar assim de você. Como é bom, como é maravilhoso. Mas nós precisamos buscar de Deus essa sabedoria. Sabe, às vezes em que há muitas preocupações, muito cansaço, muito estresse, porque nós somos seres humanos, e muitas vezes nós percebemos que nós estamos falando, respondendo com ignorância, aspidez, sabe? Estamos ferindo através das nossas palavras. Precisamos parar e refletir. Ei, isso edifica? Isso traz vida? Isso reflete o caráter de Cristo? Como eu estou me pronunciando, como eu estou falando? E muitas vezes, eu vou dizer para vocês que muitas vezes nós repetimos as coisas e falamos assim com os nossos filhos, com nosso esposo ou sua esposa, e aí você está falando com eles ou com elas de uma maneira que nem você não quer ser tratado desse jeito, mas eu entendo por que você está agindo assim. Você está agindo assim porque você está repetindo inconscientemente. Você não percebe. Quando você vê, você já falou. Mas isso é um sinal que precisa de cuidado. E é isso que nós entendemos. Então você percebe que a fala, ela revela como está a sua alma. As palavras revelam como está a sua alma. Então, reflita um pouquinho. Como têm sido as suas falas? Como têm sido as suas palavras? Como têm sido as palavras que têm saído dos seus lábios? Para refletir um pouco. Para analisar um pouco. Faz esse silêncio reflexivo com você mesmo. Entenda que você talvez age desse jeito. Será que não é porque a sua alma está ferida? Será que não é porque você está ferido? Será que não é porque você anda muito cansado, com muita sobrecarga? E eu quero convidar você para se olhar. Para se olhar, será que essa gaveta não precisa de cuidado, de organização e agora é hora de parar? Será que não está no momento de você dar uma parada e refletir e falar: ei, eu preciso parar e arrumar essa gaveta porque já não estou aguentando mais? É momentos que nós precisamos refletir.
porque nós empurramos tanto com a barriga, vamos levando a vida de tanta, sabe, de qualquer jeito. Já acostumei com esse sofrimento, já acostumei a ficar calada. Não, esse silêncio é doentio, ele machuca você. Então, quero te convidar nesse momento, cuide de você emocionalmente, através das terapias, espiritualmente, na casa do Senhor, num lugar para orar, para falar com Deus, no seu momento com o Senhor. Sabe, busque espiritualmente, cuide da sua vida espiritual, isso é muito importante. Cuide da sua vida, cuide de você. E fisicamente também é necessário cuidarmos de nós. Então acho que chegou a hora de você dar uma parada e uma analisada em você mesmo, entender em qual momento você precisa parar para cuidar de você. Parar para cuidar de você é importante e necessário. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. E se você, nessa live, nesse momento, ainda não me segue nas minhas redes sociais, me siga. Se você ainda não compartilhou com mais pessoas, compartilhe, me ajude aí a edificar mais vidas. Se você gostar, se você desejar assim me chamar para que você tenha seu momento de análise, para que nós venhamos conversar, para que eu venha cuidar, ajudar você nesse processo de autoconhecimento, pode me chamar, sou psicanalista com bases cristãs. Então se você aí sentir, desejar e me chame, pode me chamar, nós estaremos ajudando você nesse processo. Mas para refletir sobre você. Vamos organizar essa gaveta? Acho que chegou o momento dela ser organizada, dela ser parada e organizar cada coisa no seu lugar, tirar o que não serve mais, acrescentar o que precisa colocar no lugar, desaprender algo que aprendeu na infância que está repetindo. Vamos parar para se olhar? Essa live aqui é um momento para você dar uma parada para entender o que as suas palavras estão refletindo sobre a sua alma. Vamos orar? Poderoso Deus, nesse momento eu estou aqui nesse momento para agradecer ao Senhor por essas pessoas que pararam para me ouvir. Senhor, o Senhor conhece cada alma nesse momento. O Senhor conhece cada coração. Senhor, o Senhor conhece essa vida que está do outro lado da tela. Jesus, talvez ele esteja sobrecarregado, talvez ela esteja sobrecarregada, talvez elas estejam carregando tudo de todo mundo, mas não para se olhar. Sabe, talvez ele esteja carregando todas as malinhas de todos da casa, da família, do trabalho, mas não tem ninguém, não está conseguindo encontrar ninguém para carregar aquilo que ele está carregando, para ajudar. Senhor, eu quero nesse momento pedir para que o Senhor ajude essa pessoa nesse momento, para que ele possa se entender. Senhor, abençoe a vida dele, abençoe a vida dela, faz com que venha trazer paz, pois nos ajuda, o Senhor nos traz leveza, o Senhor nos ajuda a ter paz em meio à tempestade, o Senhor nos ajuda a ter leveza em meio aos problemas, o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda a carregarmos todas as coisas que precisamos, algumas feridas, e mesmo assim o Senhor nos ajuda a olhar para essas feridas e trazer um novo significado, Senhor. Deus, eu oro por essa pessoa nesse momento e quero pedir para que o Senhor venha ajudá-lo, venha ajudá-la, vai repreendendo todo o mal, todo o cansaço emocional, todo o cansaço espiritual. Senhor, aonde estiver uma pessoa precisando de um amparo, precisando de um abrigo, precisando, Senhor, de cuidado, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, alcance ele, ela neste momento e venha ajudar, venha fortalecer, venha capacitar, venha trazer paz para a alma, em nome do Senhor
Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse momento, eu peço a tua bênção para essa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja com ele, esteja com ela e ajude a caminhar, ajude, Senhor, aqueles que precisam de uma porta aberta, abre as portas, em nome do Senhor Jesus, aqueles que precisam, Senhor, de uma cura, Senhor, física, emocional, espiritual, cura nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vai repreendendo todo o mal, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Cuide do seu emocional, cuide do seu espiritual, cuide da sua vida. Entenda que você não está sozinho. Temos um Deus que cuida de nós em cada detalhe. Em cada detalhe. Nós precisamos estar alinhados com a palavra do Senhor, estar alinhados com a obra de Deus, com a palavra dele, com ele. Por quê? Porque ele nos dá essa sabedoria maravilhosa. Deus em Cristo te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe teu casamento, Deus abençoe a tua família, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.